De volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste. Olha, eu estou conversando hoje aqui com o consultor em gestão de carreiras, Júlio Pascoal, né, que está trazendo algumas dicas aqui, né, para quem está pensando em mudar de carreira. Disse, olha, estou de saco cheio com a minha profissão, né, não aguento mais contar dinheiro sendo caixa de banco. Todo mundo, eu dando dinheiro para todo mundo, quando eu olho para o meu bolso não tem R$1. Não tem. Não é fácil, né? Enfim, ele está aqui dando algumas dicas do que você deve fazer, né? Aliás, eu já vou deixar essa pergunta para ele aqui, né? Muitos profissionais estão insatisfeitos no mercado, né? O que esses profissionais devem fazer? Mudar de profissão, como eu estou colocando aqui, tentar descobrir um lado novo na sua profissão, né? Qual é a melhor opção, né, que você deve tomar num momento de decisão como esse. Mas antes, deixa eu lembrar aqui a nossa rede social, o Zap é o 992038440, Instagram, @TV Nova Nordeste, @Pedro Paulo CN, o Facebook, facebook.com TV Nova Nordeste. Mande aí a sua mensagem, né, diga o que você gostaria de ver debatido neste momento. Nosso programa também está indo na Rádio Nova FM 106,3, também está sendo levado através do Facebook, né, live, ao vivo, né, ao vivo no Facebook, né, o live, né, no Facebook, né, e também em toda a rede TV aberta da TV Nova, né, TV digital, TV analógica, em todo o estado de Pernambuco, Recife, Caruaru, Garanhuns, Ipojuca, Vitória de Santo Antão, Gravatá, enfim, todo o estado de Pernambuco que recebe o nosso sinal em TV aberta ou TV fechada, HD ou analógica, tá bom? Deixei uma pergunta para o MC, diga lá, meu mestre. Então, o que fazer se eu estou insatisfeito no mercado? Primeiro, Pedro, entender que o Brasil, foi feita uma pesquisa recente aí, de 34 países, o Brasil estava ali em torno de 8%, sabe? 8º lugar, no nível de satisfação no mundo. Quem está perdendo literalmente era o Japão, né? E aí é uma coisa muito clara, porque sim, né? E aí ano passado, agora no finalzinho do ano passado, foi feita uma outra pesquisa que a gente caiu mais um ranking, ou seja, 1 ou 2. Estamos em torno de 10º ali, no nível de satisfação no mundo. Por quê? Primeiro, a crise veio, afetou todo mundo, afetou os mercados, causou uma instabilidade, ou seja, a pessoa ir para o trabalho, não sabe se a empresa vai fechar, vai ficar aberta, se o meu emprego se eu ainda vou ter meu emprego amanhã, né? No final de semana, meu Deus do céu, será que eu gasto agora ou se eu vou ter emprego? Então, já causa um estresse, então já causa uma insatisfação também. Mas a maioria das coisas que vão causar insatisfação é o que acontece dentro da empresa. E o que fazer? Mudar também. Mudar, se adaptar, buscar novas formas de fazer alguma coisa que você já faz. Por exemplo, eu trabalho na área de vendas, cara, eu estou insatisfeito. Cara, será que lá não tem uma parte que eu posso trabalhar no caixa? Será que eu não posso trabalhar no estoque? Será que eu não posso desenvolver outras atividades naquela empresa que aí eu consiga me satisfazer, ficar mais satisfeito pela minha atividade? Então, mas se não tiver resultado, mudar de emprego é uma solução? É uma solução. Na verdade, muita gente confunde insatisfação com exaustão. É verdade. Não é? Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Ótimo. Pedro, a gente está cansado. Imagina você numa trajetória na correria, lhe acompanho nas redes sociais, vejo que você está, todo dia você está num estado diferente, né? Está trabalhando muito, você pode ficar exausto, ou seja, cansado. Cansado fisicamente, mentalmente, cansado. Insatisfação é outra coisa. Tipo, aquele que está cansado, você normalmente, se você estiver muito cansado das suas atividades, de trabalhar muito na sua correria, você pode inclusive ter um ato de estresse, né? Você pode ficar um pouco impaciente em alguma coisa ou outra, porque você está cansado. Isso é exaustão. Insatisfação é outra coisa. É mesmo você estando descansado, acordou, dormiu 10 horas do dia para o outro, está tranquilão, mas chega no trabalho e não aguenta ficar. Não quer ficar naquele trabalho. Não aguenta aquela atividade mais. E isso é insatisfação. Porque toda uma coisa que acontece, tipo, se o líder é ruim, sabe? Um monte de coisa que pode trabalhar para que você esteja insatisfeito. Exaustão, você descansa, tira umas fériasinhas, descansa e você vai estar bom de novo para atuar. Insatisfação, não.
Um outro aspecto também, o que fazer quando você está insatisfeito, né? Mas depende do salário, porque você não encontrou um outro caminho, né? Existe uma forma de você minimizar essa tortura, coloquemos assim? Várias. E aí a gente já fala para aquela pessoa que está ali trabalhando, ele precisa do salário, né? Está insatisfeito. E agora? Aquelas alternativas, continuando aquelas alternativas que a gente estava falando anteriormente, Pedro. Eu vou buscar o que eu faço o que tem naquele negócio que eu consigo, que eu goste. Exemplo, eu fui telemarketing lá no começo da carreira, lá no primeiro emprego. Eu não gostava de ser telemarketing, porque eu gosto do contato das pessoas, de apertar a mão, do que eu faço hoje. E devia também levar um bocado de xingamento, né? Demais. A gente ligava muito para Sudeste. Bom dia o quê, rapaz? Porra, não, ainda mais. Dizia assim, você está ligando do presídio. Eu disse, não, senhor, eu estou fazendo o meu trabalho. Disse, então, nesse momento, era bem complicado. Mas eu tinha um foco por estar lá, eu queria galgar outras coisas. Mas o que eu fazia? Todo dia que eu chegava lá, dizia assim, cara, eu gosto de falar com as pessoas. Então, do trabalho eu não gosto, mas eu gosto de falar com as pessoas. Então, uma alternativa para eu sair do meu nível de estresse, do meu nível de insatisfação, foi buscar uma coisa que eu gostasse dentro daquilo que eu estava fazendo. Então, eu consegui me segurar por algum tempo lá, pensando assim. Existe uma atividade que mais está sofrendo com a insatisfação do seu profissional, ou isso é generalizado? Quais as atividades que, digamos assim, está no ponto de risco? Boa. As principais que foram afetadas por conta da crise, sim, produção, sabe? Produção de automóvel, produção, estamos falando aqui do mercado pernambucano, SUAP, então aquelas pessoas que trabalhavam na indústria sofreram muito com isso, mas tem uma que é lendária, Pedro. Sim, é algo que acontece há muito tempo, que é a que eu falei agora, bendito do telemarketing. Não só no Brasil. Caixa de banco também. No mundo. Ai, meu Deus, caixa de banco também. As pessoas que têm um maior contato com o cliente o tempo todo, sabe? E que ele não depende só dele a resposta para o cliente. Depende de toda uma estrutura que ele vai ter que respeitar, que ele vai ter que atender, que ele vai ter que falar. Não depende dele só resolver. Eu sempre acreditei, Júlio, que o salário é consequência do trabalho bem desempenhado, né? Quem faz com amor, seja em que profissão ele resolva abraçar, né? Mais cedo ou mais tarde ele acaba sendo reconhecido. Né? E o fardo fica menos leve também no dia a dia. Né? O salário é um fator determinante para a satisfação no trabalho? Você já respondeu. Não. Não é. E interessante que, dando palestras pelo Brasil afora, eu já ouvi tanta coisa, sabe, Pedro? Eu já ouvi uma pessoa levantar a mão e dizer assim, então dê essa palestra de graça. Aí eu disse para ela, mas eu dou. Eu faço isso. Eu faço isso. A gente tem um projeto social, né, que a gente tem um instituto que trabalha com educação de jovens, educação profissional de jovens e adultos. Então o que a gente faz, o que eu faço por uma empresa que me contrata, eu também faço isso de maneira voluntária há 8 anos da minha vida. Então, uma coisa que caracteriza assim, a satisfação não é simplesmente o salário. Tem uma coisa bem básica nisso, Pedro. O salário não é o fator que causa satisfação, que motiva a pessoa, mas o que você vai fazer com ele. E ele sim deve ser resultado de um bom trabalho desempenhado. Mas o que vai te motivar não é o dinheiro que você vai receber, é o que você vai fazer com ele. Eu vou trocar o meu carro, eu vou comprar uma TV, seja lá o que for. Aí você vai trabalhar motivado, você vai trabalhar satisfeito, porque é como você vai gastar aquele dinheiro. Agora, vamos inverter agora a situação. Certo. A crise, né, ela interfere diretamente na satisfação das pessoas no trabalho? Só quando começa a atacar diretamente, né? O calo, né? A apertar o sapato. Quando começa a apertar o sapato, aí interfere. Em vários mercados, por exemplo, eu conheço um publicitário, parceiro nosso, que deve estar assistindo agora, lá de São Paulo, Márcio Flores, né? Até mandar um abraço aí para Márcio, que com certeza vai acompanhar, está acompanhando aqui. Márcio é publicitário, e eu conversando com ele sobre carreira, sobre desenvolvimento, sobre a atividade dele, perguntei a ele, cara, e a crise, rapaz, tá ruim para você? Ele disse, tá ótimo, tô feliz. Porque as empresas precisam divulgar, precisam colocar, precisam promover, precisam estar na TV, precisam estar no rádio, precisam de continuar divulgando, senão elas morrem, elas caem em crise também. Então elas podem parar a produção, mas parar de fazer publicidade não, entendeu? Então a crise afeta a satisfação?
de alguns mercados. Preciso conhecer esse rapaz. Preciso conhecer esse rapaz. Vou fazer o link. O que nós podemos fazer, né, para contribuir, né, para que as pessoas alcancem, vamos colocar assim, a satisfação no trabalho, a felicidade no trabalho, desempenhando, seja qual for a sua atividade, produção, prestação de serviço, seja em que área ela atue? Aí a gente tem duas vertentes. Primeira vertente, falar para os nossos queridos gestores, supervisores, líderes nas empresas, né? Primeiro que ele tem que entender que está um período de estabilidade mesmo, assim, de estresse, a gente está acostumando a falar, né? De estresse de trabalho. Então você vai ter alguns momentos que não depende só de você quanto líder da empresa. O mercado está ruim, o cara está pensando que vai ser demitido. Primeira coisa, deixar claro que, olha gente, fazer uma reunião, dizer, gente, estamos bem. Se a gente continuar produzindo assim, se a gente continuar vendendo assim, a gente vai continuar desenvolvendo, todo mundo mantém seu emprego e tudo certo. Então, isso já é um bom indício, assim, que vai ajudar as pessoas a ficarem mais tranquilas, né? Outros pontos que a gente precisa entender é se aquelas pessoas estão ali porque elas escolheram estar ali. Ah, Júlio, está falando de emprego, a pessoa está lá também porque precisa. Não, eu sei. Mas por que elas estão ali? Estão ali por conta da família? Estão ali por conta dos filhos? Estão ali? Isso só contato com o colaborador que você vai conseguir identificar isso. Conversando. Agora, já no ponto de vista do trabalhador, né, do empregado, do prestador de serviço, ele tem que buscar, primeiro de tudo, você falou dos seus filhos, eu apoio plenamente, tem que buscar o que quer, o que deseja para a sua vida, sabe? Aquilo que você vai acordar todo dia e vai dizer assim, que bom que eu vou fazer isso, sabe? Hoje pela manhã, quando eu acordei para vir para cá, estava me organizando para vir para cá na empresa, a gente passou na empresa lá, eu disse assim, que bom, vamos conversar com o Pedro Paulo, estou satisfeito por isso. Então, a partir do momento que você consegue buscar aquilo que você gosta e você consegue fazer, perfeito. Complementando a resposta, a pessoa diz assim, mas sabe que é difícil você fazer o que gosta? Sabe onde é que se demonstra o nível de insatisfação do trabalho, Pedro? No trabalho voluntário. Então, mesmo, falei do trabalho voluntário que eu faço aqui, mas que eu nem comento, falei, né, por conta da atividade remunerada que o pessoal estava falando, mas uma coisa básica que eu comecei a fazer esse trabalho voluntário, eu estava desempregado. Foi para ter dinheiro, foi para ter satisfação e me dar gás para eu poder buscar outras coisas. Muito bem, Júlio. Eu evitei, até para Marcelo, a gente pode trazer uma outra pessoa para falar sobre desse tema, porque muita dessa insatisfação que a gente vê no trabalho, ela acaba sendo levada para casa. E você tem hoje um número de casamentos sendo desfeitos de um índice alarmante. Eu nunca vi um negócio desse. Ontem eu fui na igreja e o pastor lá da minha igreja, né, ele nunca tinha falado nisso. Ele disse, gente, a crise vai passar, não se separem. Veja o apelo que o camarada fez, né, que me chamou a atenção, eu fiquei ligado nisso. Rapaz, realmente, né, tem muita gente que não consegue absorver a pancada no trabalho, leva para casa, e aí você acaba descontando nos filhos, na esposa, e vice-versa, a esposa descontando no marido, nos filhos, né, e fica difícil o relacionamento, e muitos deles estão se exaurindo, né? Enfim. Júlio, quero te agradecer aqui pela entrevista, o nosso tempo já acabou, mas fica à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, né, estar aqui com você, deixar claro aqui para os nossos telespectadores que Pedro Paulo é uma referência, né? Quando eu busquei trabalhar em comunicação, você também estava ali como referência nisso. Queria dizer a todos os telespectadores que nos acompanham lá nas redes sociais, a gente trabalha umas lives toda quinta-feira, 20 horas, lives lá no Facebook, respondendo várias enquetes para a área de carreira, a gente já falou sobre vários temas, aceitamos várias sugestões. Entra lá, bota teu comentário, pergunte para mim, que a gente vai tentar resolver, vai tentar te ajudar na tua carreira e me ponho sempre à sua disposição, Pedro. Muito bem, é o nosso ponto final. Amanhã a gente volta com mais um programa. Lembrando que este programa ele é reprisado no final da programação, meia-noite, e amanhã eu volto com mais um Pedro Paulo na TV. Na sequência está chegando a Valesca Andrade e o programa Metrópolis Pernambuco. Um grande abraço e até lá.